Este é há muito um assunto sério na Austrália. Açúcar, cana-de-açúcar. As primeiras plantas chegaram ao continente ainda no século XVIII, mas só em meados de 1800 se conseguiram plantações viáveis. Queensland, no nordeste do país, tinha o clima adequado e a costa que permitia a construção de portos para escoamento do produto. Apostou-se tudo. Recrutaram-se trabalhadores nas ilhas do Pacífico Sul, admitiram-se imigrantes europeus nas campanhas de corte da cana, construíram-se moagens, multiplicaram-se as plantações. Quando, nos anos 30 do século XX, a cultura foi ameaçada por um inseto que comia as raízes das plantas, a Austrália encarou a ameaça como um problema nacional. Longe daqui, já tinha havido casos semelhantes. E um remédio original. Sapos. Sapos para comer os escaravelhos da cana. Aqui começa a nossa história. In 1935, a fellow called Montgomery went over to Hawaii and collected some toads from there, and he brought 101 toads back to Australia. And he was very worried that they weren't going to be healthy, so he kept them in a special enclosure and made sure they had plenty of water and food. And very soon he had tens of thousands of young toads, which he started to introduce around the area of Gordon Vale. Parecia uma boa ideia. Se noutras paragens os sapos eram uma ajuda para os agricultores e encarregavam-se de limpar os insetos das plantações, o plano tinha tudo para correr bem. Havia insetos e havia água, e era preciso fazer alguma coisa. Das poucas vozes que se ouviram contra a importação dos animais, para a história ficou o registro das reservas de um velho entomologista aposentado. O Sr. Froggatt via na introdução dos sapos um perigo. Na verdade, o possível começo de uma história incontrolável. Mas ninguém o quis ouvir. E assim começou a saga. And so from those 101 toads, there's probably now in the order of 100 million toads in Australia. And from those initial introduction points, they now occupy about 1.3 million square kilometres of the country. De Gordon Vale, o sítio de onde foram inicialmente libertados em 1935, os invasores espalharam-se para sul, para regiões mais frias, para oeste, para as regiões mais áridas de Queensland e para o norte. À medida que avançam, os sapos mostram como são capazes de se adaptar a novos habitats, conquistando mais e mais terra. O problema é que na Austrália havia alguns anfíbios sim, mas não este sapo. Isto quer dizer que a biodiversidade do continente não tem uma história evolutiva partilhada com a espécie. Não houve adaptação, não havia conhecimento. E por isso não havia defesa possível por parte das espécies autóctones. O resultado foi catastrófico. And so many of Australia's native predators have had no experience with this toxin. They see a toad, they think it's a frog, they think they can eat it, they try to eat it and they die. A freshwater crocodile can consume a single toad and then become very sick and even die. The problem is that many species feed on frogs. So snakes, mammals, birds, even other frogs will often consume frogs, and many species can't tell the difference between a native Australian frog and a cane toad. And so when they attack a toad, the toad exudes a poison which is extremely toxic to these Australian species, and as a result we've seen dramatic declines in a number of large predators such as varanid lizards and crocodiles since the introduction of toads. No
princípio, os sapos avançavam cerca de 10 km por ano. Hoje, a frente da invasão anda 5 vezes mais depressa. O que quer dizer que anualmente os sapos conquistam 50 a 60 novos quilómetros do continente australiano. Muitos investigadores têm procurado explicar o avanço crescente dos sapos na Austrália. Hoje, já se percebe como funciona a invasão. Na frente, os sapos são maiores, mais rápidos, mais venenosos e têm até patas mais longas. Tendem a mover-se em linha reta, sempre em frente, e atingem a maturidade mais cedo, o que lhes permite reproduzirem-se mais depressa. Cruzando-se com os sapos que, como eles estão na linha da frente, estão a juntar características vencedoras e a passá-las às gerações seguintes. Ou seja, o que parece é que a capacidade de dispersão está a ser aperfeiçoada a cada geração e que o tempo estará a selecionar, naturalmente, os melhores sapos. Pelo que se sabe, os sapos nunca chegaram a resolver o problema dos insetos que dizimavam as culturas. E por isso a Austrália teve de esperar pelos pesticidas para controlar o problema. O que não mais teve controlo foram os sapos. Mas de onde veio, afinal, este sapo? Em que lugar do mundo fica a casa da espécie que apavora a Austrália? Muito longe. Aqui. Esta é a casa do Cane Toad, o sapo da cana, como a Austrália lhe chamou. Nada menos do que a maior floresta tropical do mundo, Amazónia, América do Sul. Uma em cada 10 espécies do planeta está aqui. É a maior coleção viva de plantas e animais sobre a Terra. Na impossibilidade de abarcar tudo, de correr uma área de mais de 5 milhões de quilómetros quadrados, muitos dos investigadores que se interessam pela Amazónia dão os primeiros passos em Belém do Pará, no norte do Brasil. É aqui que se concentra a maior amostra do mundo da Amazónia. O Museu Emílio Gueldi é pioneiro na investigação sobre a grande floresta. Por isso chegam aqui cientistas de todos os continentes em busca de respostas às mais variadas questões que levanta cada zona da Amazónia. Existem 8 Amazônias diferentes do ponto de vista biológico, que são as áreas de endemismo, como são conhecidas. Então, pela extensão territorial, o Brasil engloba todas essas Amazônias, né, cada uma com uma fauna e flora típicas. Então, o esforço de coleta que o Museu Gueldi despendeu nessas 8 Amazônias, entre aspas, ao longo desses mais de 100 anos, resultou na coleta não só de uma quantidade grande de material, mas também de representantes, né, de séries representativas de cada uma dessas Amazônias. Então, é impossível fazer um trabalho zoológico ou botânico bastante acurado sem, de alguma maneira, se referir aos espécimes do Museu Gueldi. A diversidade conhecida na floresta está catalogada, indagada, experimentada. Aqui se procuram origens e evoluções. Aqui se encontra quase tudo. E por isso, o invasor australiano, o sapo que saiu da floresta americana, está cá também. O nome científico do Cane Toad é Bufo marinus, ou como se diz atualmente, Rhinella marina. Assim se denomina a espécie, embora aqui o tratem por sapo-boi ou sapo-cururu, como é mais conhecido. O exemplar mais antigo guardado no museu é de 1907 e foi recolhido em Tocantins.
Fernando Sequeira e Marcelo Valinoto são biólogos e vêm desde há anos estudando estes sapos. Partindo desta espécie que aqui é comum e de outra que lhe é muito próxima, os dois investigadores procuram perceber, através da movimentação dos animais, as oscilações da floresta ao longo do tempo. Atrás dessas mudanças, Fernando e Marcelo começaram uma longa viagem na história do sapo cururu. No início do trabalho, este era o mapa que se conhecia com a distribuição das duas espécies. Rhinella marina, ocupando a zona de floresta densa, a norte, e Rhinella schneideri, distribuindo-se pelo sul e no leste, em áreas menos florestadas, naquilo que vulgarmente se chama o Cerrado. Nas terras áridas da costa leste, na Caatinga, aparecia uma terceira espécie, a Rhinella jimmy. Na altura, não pareceu importante à investigação. Aqui, onde o rio Solimões se encontra com o Rio Negro e os dois juntos formam o Amazonas, estamos no coração da floresta. É o sítio perfeito para estudar o sapo, a Rhinella marina, no seu ambiente natural. Conhecer-lhe a biologia, saber como se comporta, perceber porque avança, mas também porque recua o sapo que na Austrália anda sempre para a frente. Fernando Sequeira e Marcelo Valinoto podem ajudar nesse trabalho enquanto tentam avaliar as movimentações das espécies ao longo do Brasil. Sim, porque nem a paisagem foi sempre igual, nem os animais estiveram sempre no mesmo sítio. Possivelmente o marina em alturas mais secas, em que provavelmente as ditas savanas sul-americanas poderão ter invadido zonas que atualmente hoje serão a Amazónia, e portanto o marina poderá ter retraído aí a sua área de distribuição, e o Schneider, por sua vez, ter invadido estas zonas. Ao contrário, com o aumento de umidade e a conquista de terreno pela floresta, a espécie Rhinella marina deve ter de novo ganho espaço, enquanto a espécie Rhinella schneideri voltava às zonas ditas de cerrado. Temos mostrado que ocorreu, na verdade, no passado, uma hibridização entre esses indivíduos. E como ocorreu a hibridização, então eles estão compartilhando hábitats. Então o estudo dessas duas espécies, um que habita a Amazônia e outro que habita basicamente o Cerrado, que é o Rhinella schneideri, pode nos permitir entender os mecanismos que no passado, como ocorreu as oscilações tanto da floresta amazônica assim como os do Cerrado. Ou seja, as marcas que foram deixadas no DNA dessas duas espécies nas diferentes populações podem nos fornecer indícios para entender como é que ocorreu esse processo de oscilação da zona de contato entre a Amazônia e o Cerrado. Hoje, as análises genéticas às duas espécies encontram evidências de que no passado as duas se cruzaram. Isso significa que tinham de estar juntas ocupando a mesma área. Onde, não é completamente claro, mas o encontro terá sido determinado pelas alterações climáticas que transformaram o Brasil ao longo de milhões de anos. Aqui em plena Amazónia, longe do Cerrado, todos os sapos do género Rhinella serão, em princípio, a Rhinella marina. O sapo cururu é tão vulgar que facilmente se encontra ao anoitecer quando, mais ainda, a umidade pesa. O ambiente é perfeito para os anfíbios. As glândulas parótidas de onde sai o veneno que tantos estragos causa na Austrália vêem-se bem. Mas aqui isso não é problemático. As espécies evoluíram juntas, conhecem-se umas às outras, sabem o que podem e não podem comer. E na floresta o sapo tem predadores. Predadores que resistem às toxinas ou simplesmente evitam a parte em que elas estão. Deixamos a selva quase impenetrável até o outro Brasil. O Brasil
Brasil em que a Amazónia esmorece e vai cedendo à pressão dos homens. Atravessámos a vastidão da água sem margens, entre Belém, no Pará, e a maior ilha fluviomarítima do mundo, Marajó, terra à deriva na imensa foz do rio Amazonas, mas ainda coberta de floresta. Continuamos praticamente em cima da linha do Equador. Aqui o clima é quente, úmido e sem grandes variações de temperatura ao longo do ano. Pode chover meses seguidos. Marajó ainda é, de acordo com a literatura, terra de Rhinella marina. E os biólogos estão convencidos disso. Mas, por outro lado, saindo da Amazónia profunda, começam a surgir algumas dúvidas. Ou, pelo menos, possibilidades de que a teoria possa não estar completamente certa. É o que se passa quando estamos perante espécies crípticas. Havendo desconfianças, olhar para os sapos não basta para dizer quem é quem. Na verdade, distingui-las morfologicamente acaba sendo fácil, por causa de apenas uma glândula, a glândula tibial, antiga chamada glândula paraquinemis. Contudo, os nossos dados estão mostrando, na verdade, é que ela não serve para diagnosticar dentro de uma zona híbrida, porque nós já temos dados que, assim como alguns outros genes podem ter sido incorporados pela Rhinella marina, também podem ter sido incorporados pela Rhinella Schneider. E o que nós observamos é que na zona híbrida existem populações, na verdade, com glândula que não são Rhinella Schneider e sim são Rhinella marina. Dentro dos bufonídeos é um fenómeno muito frequente, a hibridação. Inclusive no meio natural já se registraram hibridações, se detectaram entre a Rhinella Schneider, precisamente a espécie que nós estamos aqui a abordar, e uma outra espécie do grupo Rhinella icterica. Além disso, por exemplo, já estão documentados cruzamentos que foram feitos na década de 70, cruzamentos em laboratório, envolvendo a Rhinella marina e outras espécies do grupo, e em que foram obtidos, por exemplo, fêmeas viáveis. Portanto, a hibridação dentro destes bufonídeos é algo que se poderá considerar frequente. É muito complexo esse trabalho, devido ao processo da hibridização que nós já havíamos visto também proposto no primeiro trabalho com o Rhinella Schneider, mas existe a possibilidade também de outras hibridizações. Isso causa um verdadeiro ruído na nossa análise e acaba nos confundindo. E por isso, para bem do estudo que procura saber que sapo está em que parte do Brasil, a solução é aumentar a amostragem e alargar as áreas de pesquisa. Aqui a floresta é a continuação natural do quintal das casas. Basta andar uns metros e a vegetação começa a entrelaçar-se e a travar os passos. Fernando e Marcelo trouxeram com eles 2 alunos da Universidade Federal do Pará, que estão também a fazer investigação com os sapos. A noite cai e atrás dos cantos, as vocalizações que conhecem bem, os biólogos chegam aos anfíbios. Esta é a glândula que em princípio distinguiria Rhinella Schneider de Rhinella marina. Digamos que é um suplemento de veneno escondido na perna. E porquê? Porque, estando esta espécie mais associada ao cerrado, desidrata mais facilmente por um lado. Por outro, a falta de vegetação densa faz com que o sapo esteja mais exposto aos predadores. Tem por isso uma arma de defesa extra. A questão é que, sem as análises genéticas a comprovarem que este é de facto Rhinella Schneider, os biólogos já não garantem nada. A hibridação do passado parece continuar hoje em alguns lugares onde as 2 espécies se sobrepõem.
precisamente nas zonas de contacto que Divino está a trabalhar. E com o avanço da investigação, essas áreas parecem não só aumentar, como deslocar-se em relação aos mapas conhecidos. Nos sítios onde a floresta foi cortada e as grandes árvores deram lugar a campos e plantações, os sapos parecem duas espécies ao mesmo tempo. A gente já encontrou alguns indivíduos com características morfológicas de marina, só que com o genótipo de Rhinella schneider, com DNA nuclear de Schneider. Isso é muito interessante em termos de evolução, porque nós podemos estar diante de duas espécies que já estão separadas geneticamente, né? Tem uma diferença, contudo ainda ocorre hibridização, ainda pode estar trocando gene entre essas duas espécies. Em todo este trabalho há que não esquecer os rios, os grandes rios. É sabido como tantas vezes eles constituem barreiras à progressão geográfica das espécies. Eles e outros fenómenos naturais que desconhecemos ou não levamos em conta e que podem afetar os seres vivos de muitas maneiras. É nisso somente que Davidson está concentrado. O principal objetivo do meu trabalho é analisar a filogeografia apenas de Rhinella marina, dentro da região amazônica, sabendo que Rhinella marina ocorre desde a Flórida até aqui. Então, a minha função é analisar as populações dentro da região amazônica e tentar identificar se há alguma substituição dentro da distribuição de Rhinella marina dentro da floresta amazônica. Acontece frequentemente a mesma espécie a revelar algumas pequenas diferenças entre populações de lugares distintos. E, pelos resultados do trabalho de Davidson, o sapo cururu não é exceção. O estado do Maranhão faz fronteira com Tocantins. Foi por aqui que o grupo dos sapos começou a estudar aquilo que pensou ser a zona híbrida, em que Rhinella marina, dos limites da Amazónia, se encontraria com Rhinella schneideri, do Cerrado brasileiro. Como área de contacto entre as duas espécies, seria indicada para perceber como as duas conviviam e se cruzavam, mas também como se enfrentavam, se uma dominava a outra, enfim, o que acontecia no ponto de encontro. Carolina é uma das cidades onde montaram base para recolher amostras para a investigação. Aqui o sapo cururu tanto poderia ser marina, como schneideri, como mistura dos dois. Mas eis que de repente os resultados das análises genéticas começam a pôr tudo em causa e os biólogos têm uma surpresa. Os sapos que aparecem nesta região são diferentes uns dos outros, é verdade, mas nenhum deles é Rhinella schneideri. A outra espécie, a Rhinella jimmy, que tinha ficado arrumada no leste do mapa, saiu do lugar e veio até aqui. E por isso o mapa teve de ser, ainda está a ser, reformulado em função das informações reveladas pelo genoma dos sapos. Hoje, sem a ajuda da genética, não sabemos mais o que vamos encontrar aqui. O que é certo é que, com estes dados novos na investigação, os biólogos passaram a poder perceber a evolução não de dois biomas, a floresta e o cerrado, mas de três, pois a outra espécie, a Rhinella jimmy, vive sobretudo na Caatinga, uma zona mais seca e árida ainda do que o cerrado. Então, e o outro sapo, Rhinella schneideri, onde para ele? Os últimos resultados da pesquisa empurram-no mais para sul, mas os limites do território que ocupa continuam por definir. Haverá, com certeza, uma zona em que marina e schneideri se tocam e hibridam, mas essa será também uma zona que parece funcionar como tampão. Now, in southern Brazil, the cane toad hybridizes with a closely related species, Rhinella schneideri. And our work suggests that it's the presence of this hybrid zone in southern Brazil that's preventing cane toads from marching further south and occupying dry environments in this area.
tem que haver aqui um fenómeno que tem a ver necessariamente com a competição do Schneider, que muito provavelmente, enfim, isto é uma hipótese, que muito provavelmente constitui um fator biológico que impede que o Marina progrida e que, enfim, se expanda mais. Rhinella marina e Rhinella gymi são muito próximos geneticamente. Porque esta última espécie, Rhinella gymi, ocupa principalmente zonas com pouca vegetação e vive mais exposta, tem ainda uma terceira fonte de toxinas numa glândula cloacal que pode ser quase imperceptível. Os biólogos arriscam dizer que, apesar de diferente, poderá ser a Rhinella marina adaptada às zonas mais áridas e, por isso, convivem bem por enquanto. A verdade é que, em presença de um sapo nesta zona, já ninguém ousa o nome da espécie só olhando. Percebe-se sim que esta é uma excelente casa para um anfíbio. A água não falta nunca, há tudo o que um sapo precisa. Mas, e na Austrália? Como é nas zonas secas que a espécie continua a conquistar onde a chuva é tão rara? O que se tem observado é que o sapo tem uma estratégia e está a resultar. Vive nos bebedouros do gado espalhados pelas terras mais áridas e só arrisca avançar nas noites de chuva. Avança e para no bebedouro seguinte, onde volta a esperar pela água de que precisa para continuar a invasão. O que a investigação conjunta entre Portugal, Brasil e Austrália deixa concluir, para já, é que mais do que a grande capacidade de adaptação de Rhinella marina a ambientes diversos, é a falta de um concorrente que o deixa seguir caminho à Austrália fora. Um concorrente que lhe limite os passos, que lhe sirva de barreira. Aqui o território está desocupado e o sapo vai andando. I don't generally like to predict the future, but I'd be fairly confident in saying that toads will continue to spread their range across northern Australia until such time as they encounter some obstacle that stops them from spreading. And that will continue probably for the next 20 or 30 years. We've shown that by excluding cane toads from about 100 artificial water bodies in Western Australia, we could prevent them from colonizing an area of land greater than Great Britain. And so we have to move fast if we want to implement these actions and ultimately halt the spread of toads throughout Western Australia. Talvez entendendo o que o move e o faz parar naquela que é a sua casa original, a América do Sul, a Austrália venha a encontrar o caminho. O caminho que um dia esperam os australianos. Os sapos não mais hão de conseguir percorrer. Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta mania é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro. Acendia uma mania para o casamento.